Fala galera, beleza? Então agora aqui nesse vídeo, como está aí, é CNC caseira, 100% caseira. Eu vou fazer esse vídeo, digamos que fosse como um vídeo de conclusão do projeto. Porque a modificação que eu vou fazer, de certa forma, ela já, digamos, torna o que seria isso uma outra coisa. Para ficar um pouco mais claro, é que esse tipo de CNC caseira aqui, ela está utilizando apenas 3 eixos e também 3 motores. A modificação que eu vou fazer é a colocação de mais um eixo, porém ele vai estar desempenhando a mesma função do eixo que já tem ali. Então, na verdade, ele só vai, quando se diz espelhar, ele vai seguir o mesmo comando. E com isso vai ser feita a alteração que o motor, que até então ele trabalha de forma centralizada aqui, ó, ele está centralizado aqui na mesa, vai ir um para uma lateral e um para outra, certo? Então isso aumenta ainda mais a precisão da máquina. Essa questão da utilização de 2 motores no eixo Y, ela se faz muito necessária em função dessa largura da máquina. Porque quanto mais larga for a máquina e o eixo de movimentação estiver centralizado, maior a possibilidade de torção desse pórtico. Principalmente quando o equipamento ele estiver trabalhando em uma das laterais, ou seja, ele vai exercer uma certa força em função da fresagem. Então isso pode fazer com que o pórtico torça. Então essa é a modificação. Então, tipo aqui, então essa daqui eu mencionaria uma CNC caseira com 3 eixos, a outra vai ser 4, mas vão estar desempenhando a mesma função de movimentação, só que em cada uma das laterais. Não se discute que entre a possibilidade de utilizar 1 ou 2, utilizar 2 seria melhor. Não só numa questão de falar que tem força e tal, principalmente quando é questão de caseira, ela vai proporcionar um melhor travamento do pórtico aqui. Essa possibilidade de torção vai ser reduzida em muito. Aqui já se chegou a um resultado bacana, entendeu? Essa era a conclusão que eu quero dar nesse vídeo aqui, vou até mostrar trabalhando e tal. Mas até então aqui está com 3 eixos. Agora vamos falar aqui da questão da construção dessa máquina. Tá. Vai sair o parte a parte, só que o parte a parte termina com a conclusão estando com os 4 motores. Por isso eu estou dando esse vídeo como concluído, já que seria um equipamento completo desde que você estivesse pretendendo utilizar 3 motores, beleza? Sendo do meio centralizado. Para uma máquina com uma... Até aqui tá legal, beleza? Sendo menorzinho ainda, seria melhor ainda o resultado. Nessa questão da largura da máquina, beleza? Mas está com resultado bacana. Então, mencionando o que eu utilizei aqui. Está lá no parte a parte, só como eu disse, ele vai terminar com a conclusão de 4 motores. Então, provavelmente, esse vídeo sai primeiro do que o vídeo passo a passo, que é o vídeo da construção daqui até o que seria o final. Estrutura básica, estrutura de sustentação, estrutura de união das peças, madeira. Para não dizer que é 100% MDF, só que eu utilizei uma outra madeira, que é um aglomerado, já que as chapas que eu tinha foram suficientes simplesmente para fazer a estrutura, e a chapa mais comprida não dava, as chapas que sobrou agora não dá o comprimento que eu precisava aqui. Enfim, poderia-se dizer 100% MDF de 15 milímetros foi utilizado, beleza? Para desempenhar a função do que seriam os eixos retificados, as guias e tal, tubo de 25 milímetros ou 1 polegada. Para fazer a substituição dos fusos,
barra roscada de meia polegada, aproximadamente 13 milímetros, 12, 13 milímetros. Para fazer a movimentação da máquina, rolamento comum, esses rolamentos comuns, não é rolamento linear nem tal, tá? É rolamento comum, é simplesmente um conjuntinho de, digamos, rolamento. Eu vou mostrar ali como é montado esse conjunto. Tá aqui, ó. Conjunto básico, eu vou mencionar conjunto aqui, enfim, mas são utilizados vários conjuntinhos dependendo da configuração que você for utilizar. Eu optei por fazer a configuração com, digamos assim, em busca de buscar o melhor travamento possível. Então, por exemplo, só nessa peça aqui do eixo Z são utilizados 8 conjuntos, mas poderiam ser utilizados 4 conjuntos. O mesmo se aplica aqui para o eixo X, o carrinho aqui. Então, conjunto básico: um parafuso, 3 porcas, 2 rolamentos, 4 arruelas lisas e 2 arruelas de pressão. As porcas que estão centrais aqui, elas têm a finalidade de promover um espaçamento entre os rolamentos para que eles se assentem da melhor maneira possível sobre o tubo, tá? Já que a gente está falando de madeira, a importância das arruelas entre parafuso e arruela para aumentar a área de contato. As arruelas de pressão, elas têm 2 funções, que são exercer uma função de pressão mesmo para evitar que o conjunto se solte, e ela também promove um espaçamento extra aqui, ó, aproximadamente 1 milímetro entre a borda do rolamento e a madeira, para que isso daqui não toque, beleza? No meu caso, eu encontrei porca de pressão, então eu estou utilizando. Se você não encontrar esse tipo de porca, utiliza a comum, mas coloca também uma arruelinha de pressão. Esse é o conjunto básico para movimentação. Vou colocar aqui na tomada, senão a bateria vai acabar. Conjunto básico para movimentação. Então, é o mesmo sistema, esse dos rolamentos, que está sendo utilizado aqui no eixo Z, está sendo utilizado no eixo X e está sendo utilizado no eixo Y, beleza? Então, aqui embaixo, mesmo conjuntinho. Aqui, 2 conjuntos na parte de cima e 2 conjuntos na parte de baixo. Então, os de cima eles apoiam sobre a barra e os de baixo eles fazem o travamento para impedir que isso se movimente. Aqui, eu acredito que essa configuração de 4 conjuntos é a melhor possível. Ah, mas dava para colocar tipo 3 conjuntos, 4 conjuntos na parte de cima? Dava, mas seria mais fácil para conseguir um ajuste, já que quando você trabalha com apenas 2 pontos, esses 2 pontos eles se assentam perfeitamente sobre, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 2 pontos de contato aqui e aqui, eles automaticamente se assentam. Se eu trabalhar com 3 pontos, aí precisa de um alinhamento perfeito, porque às vezes se esse daqui estiver tocando um pouquinho a diferença do outro, então já fica assim, ó. Tipo, vai ficar jogando um para um lado e para o outro. Se esses dois estiver mais alto, o de trás não joga. Então aqui a melhor opção, 2 conjuntos. Para que se tenha apenas 2 pontos de contato. Na questão da utilização de tubo redondo, outra grande vantagem é a questão de tipo assim, o autoalinhamento. A partir do momento que você monta aquele conjuntinho e coloca sobre o tubo, ele já está praticamente alinhado. Muito se diz, o tubo quadrado era melhor porque consegue posicionar o rolamento em cima do tubo, beleza. Mas para fazer a estrutura de sustentação desses rolamentos de madeira fica inviável, porque vai ficar muito fragilizado. Eu conseguiria em função de equipamentos que eu tenho, mas para quem está montando a sua primeira e tal, tem uma limitação até mesmo na questão de ferramentas para se trabalhar o material, seria muito complicado, galera. Então, se tratando de madeira, parafuso, rolamento, o tubo redondo é melhor. Não se discute isso, não adianta falar o quadrado limita muito a necessidade de trabalhar, tipo assim, não dá para fazer com madeira, não dá.
Movimentação por rolamento. Aqui, o que, óbvio, não dá para comprar, motores de passo. Então, eu estou utilizando esses motores de passo, eu acredito que seja NEMA 23, eu acho que é abaixo de 10 kg. Eu procurei pela especificação, mas não achei. Mas atende perfeitamente a necessidade para um trabalho que está selecionado ali com velocidade 1.200 milímetros. Eu vou colocar depois aqui em funcionamento, vocês vão ver, para ter uma ideia do trabalho dela. Tá. O suportezinho aqui está improvisado, porque até nesse ponto aqui eu não sabia se tipo eu iria utilizar esses motores mesmo. Pela necessidade da utilização de 4 motores, eu vou utilizar eles, até porque eu já fiz uns testes aqui e o resultado foi muito aceitável. E desses motores menorzinhos aqui, da máquina que eu removi ali, eles são 4 mesmo. Lá naquela maquininha ele está trabalhando com 4. Só que a máquina, cara, é pequenininha e tal. Então, para fazer essa modificação que eu farei futuramente, eu vou utilizar o outro motor que está lá na máquina ainda. Então, trabalho com 4 motores iguais. Porque se eu tivesse optado por permanecer com 3 motores, utilizando 3 motores, eu iria utilizar os motores da outra máquina que eu tenho aqui, que é uma que tem os motores um pouquinho mais forte, maiorzinho aqui, um pouquinho mais forte. Então, para 3 eu colocaria eles. Mas como eu vou utilizar 4 e para que se fique todos iguais os motores, eu vou utilizar o menorzinho mesmo. Já que mesmo assim, do jeito que está, cara, e era a conclusão que eu queria chegar, chega a ser um resultado muito aceitável. Não estou dizendo, tá bom, tá. Não, para quem quer fazer um artesanato, uns recortes assim, que não precisa daquela precisão milimétrica, cara, vai muito bem. Então aqui tem até umas pecinhas, um caixotinho que eu recortei e fiz. Daqui é uma esteira que eu vou... É uma esteira porta-cabo que eu vou fazer. Mas não sei se eu vou seguir isso aqui. Isso aqui ficou com uns buracos que eu mandei recortar pelo lado errado. Mas eu acho que eu vou mudar a linha de construção dela. Cadê o que tá friso? Aqui. Acho que não vai ser nem com aquela furação. Vai ser mais ou menos um negocinho assim. Tá. Então essas pecinhas aqui a máquina acabou de recortar. E vai ser o que eu vou colocar para recortar aqui, para vocês verem na prática ela trabalhando, beleza? Aqui, ó, pode ver que está com umas rebarbinhas e tal, mas é em função deste material aqui, tá? Não tem nada a ver com, é porque a máquina é caseira, não. Porque esse MDF aqui que eu estou reaproveitando, até pode ver que desse lado aqui tem um papel colado. Ele é mais fibroso, então... vai ficar assim mesmo. Se fosse um MDF, digamos, mais rígido e tal, ficaria com o cortezinho perfeito. Questão de controlador. O que eu estou utilizando ali? CNC Shield e Arduino. Ou melhor, Arduino e CNC Shield. Beleza? Também, mesmo sendo a controladora mais simples, está com a possibilidade de acionamento de equipamento. Neste caso ali, a gente precisa o quê? Colocar um módulo relé, um relézinho, para que na hora que a máquina começar a enviar o comando para a máquina se movimentar, a primeira coisa que ela manda o comando é para acionar esse relé e acionar o seu equipamento. Então ele aciona e desaciona de forma automática. Então, no caso do Arduino, a gente precisa colocar esse relé. As plaquinhas controladoras um pouquinho melhor, elas já vêm com o relézinho embutido. Então, concluindo. Depois eu já coloco ela para trabalhar. É muito possível, e se chega a um resultado muito aceitável, você fazer uma estrutura 100% caseira, utilizando madeira e materiais que você consegue encontrar aí, principalmente a questão dos rolamentos também, que é um sistema de movimentação mais barato e tal. Se chega a um resultado muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Por mim, se eu tivesse chegado nesse resultado aqui, beleza, eu não ia nem fazer modificação nem nada.
É porque para mim tem a possibilidade de fazer essa modificação. Tem o outro motor já. Então a única coisa que eu não tenho disponível que eu vou precisar adquirir é a barra roscada, mais uma. Vou adquirir mais uma para fazer a colocação. Mas se chegou a um resultado muito aceitável. Então, assim, digamos, dou por concluído aqui, porque não adianta tipo, eu acho que vai, eu gosto de ver as coisas na prática. Então superou as minhas expectativas, porque eu já tinha visto CNC caseira de outras pessoas assim, visto tipo na prática ali e tal, no físico, não visto pela internet, porque é fácil a pessoa desenvolver uma coisa, daí, agora eu vou colocar para trabalhar, beleza. Daí a pessoa coloca para trabalhar, corta o vídeo, daí vem com o negócio tudo bonitinho e fala, nossa, olha o resultado. Não estou mentindo. Tem variação na precisão, cara. É uma coisa caseira, vai ter variação na precisão. Se você está buscando mais precisão, você vai ter que investir no mínimo em fazer uma mescla entre caseira e peças prontas. Então, como eu disse, em Mercado Livre você já vai encontrar a maioria das peças disponíveis para aquisição. Então você acopla ali, muitas vezes até mesmo fazendo a madeira bem bacana, você vai chegar numa precisão muito, muito boa. Desde que se utilize essa mescla entre caseira e peças específicas. Agora, 100% caseira. 100% caseira. Se chegou a um resultado muito bom. Beleza? Então tá aqui, as pecinhas foram recortadas. Eu vou deixar ela recortando aí, depois esse trecho eu acelero. Mas não tem segredo. Então eu vou colocar aqui, ela está configurada lá o que seria a velocidade de 1.200 milímetros por minuto. 1.200 milímetros daria 20 milímetros por segundo. Estou utilizando uma frezinha de 3,2 milímetros e vai ser recortado com passes de 1,5 milímetro. Essa é outra questão importante. Não adianta você fazer um equipamento caseiro e querer trabalhar com passe de 5 milímetros e tal. Às vezes pensa que 5 milímetros é pouco. Não, 5 milímetros é muito. Então, para um conjunto caseiro e tal, você vai ter que trabalhar com passes pequenos. Digo caseiro, tal, utilizando madeira e tal. Quanto menor a profundidade desse passe, você consegue melhorar a precisão. Beleza? Então essa é uma maneira de melhorar a precisão sem fazer alteração nenhuma. Mas diminuindo o passe, você vai ter ali um tempo maior de trabalho. Aí vai de cada um. Mas aqui, pelo que eu já andei testando, com 1,5 milímetro vai bacana. 1,5 milímetro eu tenho certeza que já atende a necessidade de muitas pessoas, porque não adianta o cara falar, mas você vai trabalhar com equipamento pouco, vai trabalhar com passezinho. Muitos estão buscando simplesmente isso. Essa possibilidade já digamos assim, para mim tá bom, para mim tá bacana. Claro, para quem não quer, beleza, invista em dinheiro, invista em estrutura, você consegue trabalhar lá com o passe que você quiser. Mas aqui com o e-mail vai bacana e na velocidade de 1.200. Eu vou colocar o programa lá para rodar. Eu mencionei e vai recortar mais dessas pecinhas aqui, ó, exatamente igual essa. Beleza? Mas aí então já fica aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Lembrando que a parte da construção vai sair a sequência ainda. Como eu mencionei, esse está saindo primeiro porque vai ser feita a modificação. E a sequência ela termina com a modificação concluída, beleza? Então vamos lá. Eu vou iniciar ali, a partir de agora é barulho. Eu vou acelerar, porque eu não lembro quanto demorou para cortar a outra ali. Mas na prática vocês vão ver. A primeira coisa que eu vou fazer ali é zerar. Só que eu vou zerar o eixo X e o Y, eu vou zerar aqui. O Z eu vou zerar aqui porque aqui no meio está um pouquinho mais baixo. É em função da mesa aqui. E também porque ainda não fiz o nivelamento, porque vou fazer a modificação ainda dos motores lá.
eu preciso desmontar isso daqui primeiro. Mas eu vou zerar aqui. Aqui está um pouquinho mais baixo. Se eu zerar aqui, na hora que chegar aqui, ela vai recortar e a peça não vai desprender. Beleza? Então, sempre é essa questão. A primeira coisa que você deve fazer é o zeramento da máquina. Mencionando aí, essa máquina, ela ficou com uma capacidade de corte, área útil, 75 por 90. 75 por 90. É praticamente isso daqui, é um pouquinho maior que isso daqui ainda. Essa área que está com o tampão aqui, beleza? Então aqui é a diferença de quando a máquina encosta aqui, a minha tupia está para frente, mas se chegou a 75 por 90. O que é uma área 7 vezes maior do que a área da maquininha que eu tenho ali, que é 25 por 35. Então, essa foi a grande motivação para se fazer essa alteração. A maquininha que eu tenho, ela é excelente, excelente. Só que ela tem uma limitação de área de ter uma área muito pequena. Aqui, como eu estou trabalhando com então aí eu vou tratar como 00 do X e do Y. Aí eu vou trazer a máquina, trazer ela mais para o meio aqui, porque como eu disse, ali está mais baixo. Mas isso é uma coisa que se resolve fazendo o nivelamento da área de trabalho. Eu só não fiz em função de que vai ser feita modificação na máquina ainda, na estrutura. Põe esse cabo para trás. Acho que vai correr melhor. Aí aqui eu dei essa máquina até tocar a superfície do material. Também tem aquela possibilidade de fazer o probe, mas enfim, esse é assunto de outros vídeos. Que é uma pecinha que você faz, a partir do momento que a fresa tocar essa pecinha, ela identifica que ali seria o ponto de zerar a máquina. Beleza? Então você consegue fazer isso de uma forma mais simples. Mas dessa maneira também funciona. Já está na superfície. Agora que eu vou... eu zerei o Z para que a máquina entenda que esse é o ponto zero, ou seja, é a superfície do material. Vou retornar ela lá. Retornar ela lá para o canto, o 00, e iniciar o trabalho. Abrindo aqui. Beleza, então agora com a máquina ela vai fazer tudo de forma automática.
Então, galera, para concluir, enfim, ela só não desligou de forma automática. Não tem a ver nada aqui não, é que o programa Articam, acho que é o 2008 que está ali, quando você gera o arquivo, o Arduino não reconhece o comando de desligar. No SketchUp é normal. Eu acho que nas versões mais recentes, até mesmo no Aspire, eu acho que ele entende normal. Mas é só uma divergência entre o programa do Articam mesmo. Foi onde eu desenhei essas pecinhas. Mas tá aí, ó. Vocês viram na prática o funcionamento, o resultado que se chegou, tanto comecinho quanto o fim aí, está em velocidade real de trabalho, ok? Então aqui, ó, muito aceitável o resultado, beleza? Então se você está pensando em fazer uma máquina caseira e tal, tipo assim, é preciso na prática para dizer se atende ou não a necessidade. Mas mesmo com uma bem caseira, a minha é, como eu disse, 100% caseira, não tem nada de componente específico para CNC, já se chega a um bom resultado, para você ter uma ideia, entendeu? Não adianta alguém falar, vai atender essa necessidade ou não vai atender essa necessidade. Tem que colocar na prática para ver, beleza? Então tá aí o resultado. E é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que assim que possível estarei postando mais vídeos. Falou?